Opa, aí, pessoal, tudo certo? Ciência de Trade no ar para no vídeo de hoje falarmos a respeito da mudança de Trae Young para Washington. O jogador ídolo do Atlanta Hawks deixa a franquia, mas no vídeo de hoje a gente vai tentar trazer algumas perspectivas diferentes em relação a essa troca. Mais do que falar a respeito de como fica cada um dos times, vamos trazer também uma visão para quem é apostador, porque a gente sabe que muitos torcedores da NBA hoje foram fisgados, né, digamos assim, por conta das apostas esportivas, então é muito interessante a gente abordar esse tema também no vídeo de hoje. Para quem não conhece o Ciência de Trade, tem palpite aqui todo dia e a gente vai começar a trazer esses vídeos para vocês, onde a gente fala um pouco mais a respeito de basquete em geral. E claro que essa troca não poderia ser deixada de lado, mas antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Hoje num cenário diferente, né, porque eu tô lesionado aqui, então eu não posso sair de casa, até por isso vocês vão ver o meu rosto com muito mais frequência, já que, como eu tô presidente de casa, a gente vai publicar muitos vídeos para vocês. Bom, troca já realizada e, bom, eu não vou ficar falando muito aqui a respeito de quem ganha, quem perde, ou, sei lá, o contrato do CJ McCollum é inspirante, poderia ter vindo isso ao invés daquilo. No fim das contas, eu acho que sim, o Trae Young talvez valesse um pouquinho mais, eu não sei qual é a estratégia futura do Atlanta em relação a essa mudança, mas como eu disse para vocês, a gente vai trazer uma visão a respeito de apostas aqui. E muita coisa muda a respeito de Atlanta e Washington. A realidade é que não. Bom, o Washington Wizards, que já era uma defesa muito ruim, agora com o Trae Young tende a ser ainda pior. Claro, no futuro eles devem trazer algumas peças interessantes para poder tornar ele o principal jogador da equipe e para que o grande defeito que fez com que ele fosse trocado não seja uma frequente ali em Washington, que no caso é a sua baixa estatura, fragilidade física e, em resumo, a sua defesa ruim. Era sempre necessário você encontrar uma forma de jogar para que ele não fosse tão exposto, você escondesse o Trae Young. Pela falta de eficiência ofensiva dele recentemente, o Atlanta optou por essa separação. Separação essa que aconteceu, bom, queira você ou não, achando que foi certo ou errado, eu acredito que depois de montar um time nessa off-season, pensando com o Trae Young nele e você ter testado por apenas 10 jogos, eu acho um recorte muito pequeno, tá? O Trae Young, desses 10 jogos, vários, ele tava voltando de lesão, então tava naquele ritmo. Alguns ele jogou, mas o Porzingis não jogou. Então, assim, a gente não viu esse núcleo do Atlanta Hawks que muita gente julga ser melhor sem o Trae Young, né? Com o Trae Young tendo uma sequência. É fato que com ele em quadra, o time era um e sem era outro. Eu já tinha cantado essa bola nas últimas temporadas, quando ele se lesionou e o DeJounte Murray tinha dado conta do recado, o Atlanta parecia melhor do que quando o Trae Young estava à disposição. Isso já era visível, e depois da lesão dele nessa temporada, deu para ver isso mais uma vez. Só que eu repito, eu acho que 10 jogos ali no qual você teve um fracasso de Trae Young com Porzingis, Jalen Johnson, Dyson Daniels e etc, eu acho um recorte muito pequeno, mas é fato que não importa quem ganhou ou quem perdeu nessa aposta. O fato é que a gente vai continuar explorando o Washington Wizards como um dos times mais fracos defensivamente da liga. A gente fez um vídeo especial aqui no nosso canal, exclusivo para membros, onde a gente explicou por que eles são dos times mais favoráveis para se apostar contra. E todos esses contras, né, do Washington Wizards favoráveis para os apostadores não vão ser consertados. Pelo menos não nessa temporada com a chegada do Trae Young, onde a defesa, que já era ruim, tende a ser ainda pior. E por ser um time muito vazado, que joga num ritmo alto e com aproveitamento nos rebotes ruins, é um time que diversos overs eram interessantes contra eles, e isso deve continuar acontecendo. Mas em relação a Trae Young, como ele pode potencializar alguns jogadores dos Wizards para a gente trabalhar no over deles, ou no próprio Trae Young, o que a gente pode fazer a respeito disso? E bom, a minha visão é que antes era muito interessante trabalhar com duplo-duplo do Trae Young. Over nas assistências dele hoje não é tanto assim. E por mais que algumas pessoas dizem estar curiosas ou empolgadas para a parceria dele com o Alex Sarr, eu acho que é muito pouco os jogadores que o Washington Wizards tem à disposição para ele distribuir jogo. Não acho que são jogadores que vão converter com muita facilidade ali suas assistências. É um time mais propenso ao blowout, então pode ser que o Trae Young muitas vezes nem jogue esses últimos quartos. Então, consequentemente, eu acredito que o time vai continuar ruim defensivamente. As assistências do Trae Young, que antes eram interessantes, em conexões com John Collins anos anteriores, né, com Clint Capela, depois com Jalen Johnson, o Congo, etc., hoje eu já custo acreditar que vai ser uma frequente tão grande, né? Ele que é um cara que teve excelentes médias de assistências e pontos nas últimas temporadas. Por conta disso, eu não confio muito ali nele com as 10 assistências de média, pelo menos no primeiro momento. Em relação à sua pontuação, algumas pessoas vão acreditar que ele vai pontuar até mais, e sim, isso pode ser verdade, porque o Trae Young tende a ter mais volume de jogo nos arremessos, à medida também que ele não confia muito nos seus companheiros
para pontuarem. Mas um dos motivos que fizeram com que a Atlanta abrisse mão do seu astro foi o fato de que ele também não vinha sendo tão eficiente no ataque. E quando você tem um jogador ofensivo que não é eficiente, todos os defeitos dele defensivos ali acabam não compensando. Ou seja, você tem um jogador que defende mal, se ele pelo menos no ataque resolver alguma coisa, beleza, mas não era muito isso que vinha acontecendo. Em algum momento a gente teve ali o Trae Young como o próximo Stephen Curry, um cara que arremessa do meio da quadra e converte os seus arremessos, mas não, ele não é um arremessador de 3 ali muito eficiente. Nos últimos anos, eu vou falar para vocês, se eu apostei 5 vezes no over em bolas de 3 dele, foi muito. Não apostei no under porque ele é um cara que, independente do cenário, ele arremessa bastante do perímetro, de qualquer lugar, o arremesso pode ser burro, o que for, mas a gente gosta de trabalhar em under em bola de 3 com jogadores que se arriscam um pouco menos, né? Jogadores que têm muito volume acaba ficando meio perigoso, então no fim das contas, o Trae Young não é tudo aquilo que a gente pensa. Ele é muito menos um Damian Lillard ou um Stephen Curry, muito mais um LaMelo Ball, por exemplo, um Cam Thomas. Esses jogadores que os apostadores até gostam, mas para o nível competitivo deixa a desejar. Do outro lado, o Atlanta Hawks recebe um reforço ali com muita experiência, um CJ McCollum que deve participar da rotação, mas como eu não sei quais são os planos futuros dessa franquia, pode ser que ele jogue pouco, porque no fim das contas ele nem vai ficar mesmo, enquanto que o Corey Kispert pode contribuir. É um jogador que eu acho interessante, por mais que muitas pessoas evitem assistir jogos dos Wizards, eu sempre digo para vocês que existe muito ouro nesses times ruins pra gente poder fazer as nossas bets. Então, Wizards, Hornets, Jazz, Pelicans são times que eu assisto bastante. E eu sei que ele é um jogador interessante, bem como eu acreditava no Deni Avdija, né? Mas no fim das contas, o Wizards não dava o protagonismo necessário para esses jogadores, que no caso do Deni Avdija agora em Portland, a gente vê o quão incrível ele é. Não acho que o Corey Kispert tem nem perto de um potencial para ser tão bom como um Deni Avdija, mas em muitos momentos, principalmente na última temporada, quando era titular, o Corey Kispert fez partidas muito interessantes, mas no fim das contas, como já sabiam que ele não ia ser a grande estrela da franquia, valeu mais a pena liberar ele agora em um Atlanta no qual ele pode contribuir. Só que, no geral, o Atlanta Hawks segue sendo aquele time difícil de se apostar, porque é um time com uma defesa mediana, com um ataque mediano, que às vezes está no top 10 em eficiência ofensiva, mas às vezes está no top 10 em piores eficiências defensivas. No fim das contas, o grande ponto é que eles são um time rápido, o segundo mais rápido da NBA, e até por isso, por gastar pouco relógio, a gente tem jogos bem overs, bem pontuados, principalmente quando a gente fala contra eles. Eu não sei se o Atlanta Hawks seria campeão com o Trae Young na sua escalação sendo o principal jogador. Eu dito que não. Mas eu também não acho que eles vão ser campeões com um time com o Jalen Johnson no comando. O futuro não tem como a gente saber, mas o presente é que o Atlanta segue sendo um time complicado pra gente apostar contra e a favor, que deve melhorar ofensivo e defensivamente, agora que eles vão simplesmente falar, bora se encaixar entre a gente, porque muitas vezes eles até encontravam encaixe, mas pensavam, bom, e quando o Trae Young entrar, o que a gente vai fazer na defesa? A gente vai ter que mudar a nossa forma de defender e de atacar também, porque ele vai comandar. Então, algumas coisas devem mudar, mas o salto não deve ser tão grande. Eu ainda acho que o Atlanta é um dos times mais perigosos para se operar nessa temporada. Times de meio de tabela estão ali porque eles são inconsistentes em várias coisas. Eles não conseguem ser sempre bom em algo ou sempre ruim em algo para a gente poder estar explorando nem a favor nem contra. Mas, no geral, é um Atlanta que ainda deve disputar um play-in nessa Conferência Leste, que é bem ruim, e, quem sabe, no futuro ser um time ainda mais competitivo. O grande ponto é, eu acho que eles tiveram pouco recorte do Trae Young com esse núcleo. O Atlanta Hawks não dá um salto de qualidade. Eles apenas se livraram de um jogador para, no futuro, abrir espaço ali no salary cap para trazer uma futura grande estrela. Mas no presente, o Atlanta segue sendo um time mediano para bom, na melhor das hipóteses, isso só porque está na Conferência Leste, enquanto que o Washington Wizards segue sendo ruim. Mas numa liga onde você trazer os holofotes é sempre importante, vender camisa, vender pay-per-view e coisas do tipo, ter um jogador com estilo de rua, onde a garotada adora, no caso é o Trae Young, é muito interessante. Foi uma jogada muito legal. Mas em relação a desempenho e resultados, mesmo nessa conferência ruim, como o Trae Young também estava na época de Atlanta, o Washington Wizards deve seguir sendo uma das piores equipes da liga em relação a resultados e uma das melhores para a gente apostar contra. Defesa ganha campeonatos, mas também ganha jogos. Enquanto isso, o Washington Wizards segue sendo um dos times preferidos para nós apostadores e que agora, pelo menos para quem é fã do Calvo, vai poder acompanhar apenas contando com o bom desempenho dele. Deixa nos comentários o que você achou a respeito dessa troca, se você acha que o Washington Wizards ganhou essa troca, se o Hawks ganhou, eu até acho que o Wizards ganhou, mas é muito mais por uma questão midiática do que necessariamente por resultados. E do outro lado, se você acha que essa troca saiu barata, eu particularmente acho que foi um assalto ali que o Atlanta Hawks sofreu, acho que dava para tirar um pouquinho mais ali
em relação ao Trae Young, usando exatamente esse tipo de argumento, né? Pô, é um cara que vai trazer pay-per-view, vai trazer audiência, vai vender camisa, etc. Mas em relação à forma como os times vão jogar, eu acho que continua na mesma. Com o Atlanta sendo uma tremenda incógnita e com o Washington Wizards sendo um excelente time para se trabalhar no over.